tentar ficar junto com ele, mas ele não gosta, não. Já até propus para o pai dele deixar nós dois plantarmos uma igreja juntos, mas não deu certo. Ele não larga o pai dele de jeito nenhum. Um dia ainda vai dar certo. Se não for aqui no Brasil, vai ser fora, mas nós vamos plantar. Queridos, é uma honra poder estar aqui junto com vocês e eu tenho certeza que Deus já está falando com vocês de uma forma muito poderosa, porque Ele está falando conosco. Eu confesso que eu fiquei impressionado como tem gente talentosa aqui nesse lugar, né? Tanto para adorar o Senhor com gestos, quanto com voz, com canto e com palavra também, né? Qual o nome daquele rapaz moreno que veio aqui e falou assim? Bruno o quê? Bruno Viana. Bruno Viana, fala sério, foi? É para dar lugar, esse cara tá lugar. Esse cara tá bom? Como é que é? O que você falou? Vou levar, ô glória! Tá dando lugar aqui, hein? Agora a gente tem que descobrir se é para Deus que esse cara tá dando. Quem é fera? Esse, glória a Deus. Queridos, vamos à palavra do Senhor, Lucas capítulo de número 15. Vamos dar continuidade àquilo que o Senhor, a ministração do que o Senhor já estava fazendo. Eu acho que não precisa ligar tudo, não. Tem como ligar menos? Aí, pronto, tá bom. Porque assim que dormir a gente não percebe. Fica mais sustância, obrigado. Glória à luz, né? De uma vez. Lucas capítulo de número 15, verso de número 11. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 15, 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O pastor já orou por mim, eu quero orar por você nesse momento. Você pode fechar os seus olhos só mais um instante? Senhor, nós já adoramos e agradecemos o teu nome. E eu também te louvo porque já intercederam pela minha vida. Agora eu peço, Senhor, que o Senhor faça com que cada coração aqui esteja aberto e receptivo à tua palavra. Senhor, que não haja bloqueios, ó Pai, em nome de Jesus. Que não haja barreiras nem empecilhos. Senhor, eu quero pedir que em nome de Jesus, o Senhor afaste de nós toda e qualquer distração, Senhor. Tira do nosso meio todo e qualquer cansaço. Tira do nosso meio todo e qualquer pensamento, ó Deus, que não venha do teu coração. E prepara um caminho para que a tua palavra encontre liberdade para ir no mais profundo da nossa alma, transformando o nosso ser e nos moldando segundo a tua imagem. Acampa os seus anjos ao nosso redor, Senhor, e que só o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar, para andar e para instruir nessa noite. Em nome de Jesus é que eu lhe peço e agradeço. Amém e amém, Senhor. Queridos, essa parábola é muito conhecida.
E eu confesso que agora, enquanto eu estava lendo, eu senti o Espírito Santo falando algo aqui no meu coração. A parábola do filho pródigo, quando eu estava no período seminário, isso em 2001, 2002, 2003, 2004, eu me formei em dezembro de 2004. Depois do ano eu preguei na parábola do filho pródigo o meu sermão de prova no seminário em 2001, lá no mês de outubro, novembro de 2001. Eu preguei sobre a restauração do pai, aqui nessa parábola, como o pai restaura a vida do filho. E agora, enquanto eu estava lendo, eu senti como o Espírito Santo dizendo assim no meu coração: eu recomeço, agora é um momento de um recomeço de algo novo no seu ministério. Eu creio. Que coisa, eu creio. Muito interessante o que o Senhor estava falando mesmo, porque essa parábola foi muito forte lá atrás, assim, quando eu estava iniciando meu ministério com a palavra de Deus. E agora, chamado novamente para ministrar aqui, eu até pensei em pregar outros textos, mas eu falei, não, vou lutar para ser fiel àquilo que o Tael pediu. Mas eu sei que o Senhor quer falar algo muito especial com cada um de vocês. Aleluia! Queridos, vocês sabem que essa parábola é uma das mais conhecidas da Bíblia. E essa parábola ela já foi até estudada e discutida em universidades. Teve um vestibular na USP há muitos anos atrás, 1990 alguma coisa, que essa parábola foi a base para uma redação, a parábola do filho pródigo. Interessante. Então nas universidades já leram essa parábola, alunos, candidatos a uma cadeira na universidade. Essa parábola ela é conhecida como o centro do Evangelho. Alguns teólogos dizem que ela é o Evangelho dentro do Evangelho. Já pensou? Então a parábola do filho pródigo ela tem a centralidade do Evangelho e ela tem toda a mensagem do Evangelho resumida na parábola do filho pródigo. Então alguns dizem que é o Evangelho dentro do Evangelho, é a parábola do filho pródigo. É muito interessante como essa parábola ela é tratada, conhecida dentro da palavra do Senhor. Porém, nós temos um erro muito grande. Antes de eu entrar na mensagem, eu queria comentar isso. Nós chamamos a parábola do filho pródigo, e essa parábola não é a parábola do filho pródigo. Isso é um erro. A gente sempre fala, a parábola do filho pródigo, vou pregar a parábola do filho pródigo. E é errado falar isso, porque inclusive os títulos da nossa Bíblia estão errados. Porque vocês sabem que a Bíblia não foi escrita nem com esses títulos e nem com capítulo e versículo, né? Foi posteriormente. Então, uma dica, cuidado com alguns títulos e com comentário de rodapé. Algumas vezes eu ouço alguém dizer assim, pastor, está escrito na minha Bíblia. Eu digo, mas onde? Lá no rodapé. Não, o rodapé é comentário, não é inspirado. A palavra de Deus ela é inspirada, ela é eficaz, ela é viva e ela é poderosa. Agora, os títulos algumas vezes têm alguns erros, e esse tem um erro. Porque fala a parábola do filho pródigo, e não é a parábola do filho pródigo, é a parábola de um pai amoroso. Porque isso é um estudo da língua hebraica e como os hebreus escrevem. Presta atenção nisso. Vocês sabem aquele aspiral? Quem é mais velho assim, igual eu e o Tael, alguns irmãos que estão aí no nosso meio, queimaram a aspiral em alguns momentos para poder, por causa de hiperloma, entendeu? Aquele verdinho a gente colocava aquele bichinho queimando. Então o espiral, não, aspiral é espiral. Então pense numa espiral, todo mundo sabe, né? O espiral ele começa no ponto central, ele vai crescendo ao redor dele mesmo, certo? Crescendo. Preste bem atenção nisso, porque isso é importantíssimo para você compreender a Escritura, a palavra de Deus. A palavra de Deus ela sempre começa a ser escrita de um ponto. E aí vai crescendo a partir daquele ponto. Então você precisa sempre encontrar o versículo-chave do texto que você está lendo, para você compreender todo o contexto e desenrolar tudo aquilo que a Bíblia está te explicando. Então o povo hebreu escreve assim, o judeu escreve um ponto central e vai dissertando a partir dele. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é o meu pastor. Então ele me faz repousar em pasto verdejante, ele me conduz a águas tranquilas, ele me leva e tal, ele prepara um banquete na presença dos meus adversários, aí ele tem puxa a minha cabeça. Vocês estão entendendo? A expansão, ele é o meu pastor e aqui vai começando, eu vou ter adversário, mas ele vai preparar o banquete. Agora olha como essa parábola começa. Jesus está começando e ele diz assim, certo homem. Ele não começa certo jovem, mas é certo homem.
e esse homem simboliza Deus. Vocês já sabem disso, já foi dito isso. Então certo homem, e aí começa, esse certo homem tinha 2 filhos, e um dia o filho mais novo chegou até ele e disse: pai, me dá a parte do bens que me pertence. E esse jovem pegou e o pai deu liberdade. O Tael falou sobre isso. Então na verdade a parábola de um pai que ama, um pai que perdoa, um pai gracioso, mas um pai também que dá liberdade para os seus filhos. O pastor Tael falou isso na sexta-feira. Então veja, um certo homem que dá liberdade para que os filhos amem de verdade, não amem compulsoriamente. Então ele dá liberdade para nós. E aí esse certo filho foi e vendeu todos os seus bens que tinham, vivendo dissolutamente. E então ele lembrou de quem? Quando ele estava na pocilga querendo comer e não tinha nada para comer, lembrou do pai, desse certo homem. E o que ele lembrou? Ele lembrou do carrinho de controle remoto que o pai deu? Não. Ele lembrou do brinquedo que o pai deu? Não. Do ioiô? Não. Do peão também? Não. E nem do pipa. Ele lembrou do caráter do pai. Ele disse: o meu pai é bom até para os escravos, até para os servos dele. Aqui nessa terra não. Aqui nessa terra eu quero comer as alfarrobas que os porcos comem, mas nem isso é dado. Alfarrobos sabe, cana de açúcar? Não é cana, porque alfarrobos é cana que o homem não come, é cana que não é doce. Então é como uma cana plantada lá, e eles pegavam e moíam essa cana, faziam umas bolas e jogavam para os porcos. E ele queria comer aquilo, e nem isso era dado para ele. Na hora ele falou: lembro do meu pai, ele é bom para os filhos, mas ele é bom para os escravos, ele é bom para os servos, ele é bom para todo mundo que está ao redor dele. Lembrou-se do seu pai e disse: ele é bom para todo mundo. Voltar-me-ei e irei ter com meu pai, e diria: pai, pequei quando sai perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, e aí faz-me como um dos seus trabalhadores. E então ele volta para a casa do pai. E aí a parábola continua falando do certo homem, e diz assim: quando o filho veio de longe, o certo homem o viu, e o homem correu ao encontro dele, mas aí a parábola diz que esse filho quis pedir perdão. O pai não quis ouvir muito, abraçou, beijou e disse: vamos festejar. E aí o homem, o pai, que simboliza o nosso Deus, o nosso Abba, que cantamos 2 vezes, disse: vamos fazer uma festa. Enquanto estava tendo uma festa, um outro filho de dentro da casa não quis entrar. E a Bíblia diz: esse homem saiu ao encontro do outro filho para poder trazê-lo para dentro da festa. Essa parábola é de quem? Um homem que corre ao encontro do filho de dentro da casa, de fora da casa, o filho perdido e o filho que está perdido dentro da casa. São 2 filhos, um filho que se perde dentro da casa e um filho que se perde do lado de fora. E o pai está dizendo: eu quero restaurar e festejar com o filho que saiu da casa e com o filho que está dentro da casa e não conhece o meu coração. Essa é a parábola do pai amoroso e bom. Aleluia. Então vamos agora entrar um pouco mais sobre a parábola. E aí então essa parábola começa falando sobre isso, e os irmãos já falaram algumas coisas dela. Eu pedi para que o Tael me comentasse um pouco sobre o que foi dito, para a gente ir direto para outros pontos. Então falamos na sexta-feira sobre a liberdade, e teve algo que disse aqui sobre ego, não, sobre a fragilidade da nossa maneira como seguimos a Deus de uma forma frágil, superficial, superficialidade na maneira como nós servimos ao Senhor e seguimos ao Senhor, queridos. Isso é importante. Esse jovem era superficial, esse jovem era raso, e há muitas pessoas ainda hoje que servem o Senhor assim. Vocês já repararam eu nem sei quanto tempo eu tenho, até amanhã. Marcos capítulo de número 14, verso 51 e 52, é um texto que todo mundo já leu, todo mundo já ouviu falar, mas poucos repararam uma coisa. Olha o contexto rapidinho. Jesus Cristo está no Getsemane, Pedro, Tiago e João estão orando com ele, na verdade estão dormindo, o Senhor está chamando eles para oração. Até que certa vez que o Senhor chama, diz: não adianta mais orar, agora o traidor está vindo. Judas vem e beija ele. Mas pense só nesse contexto. Judas vem com muitos soldados numa cidade onde não tem luz elétrica, onde não tem iluminação pública, onde as pessoas agora de madrugada já tinham desligado as suas lanternas dentro de casa, os seus, como é que chama aquele? As suas candeias, já tinham desligado as suas candeias, já tinham desligado os seus apagos, já tinham desligado as suas velas, já tinham desligado tudo. E aí de repente tochas andando no meio da rua, barulho de corrente, e aí é um monte de coisa acontecendo. E aí tá lá, pegam Jesus e começa um alvoroço na cidade. O barulho, estão levando Jesus, estão levando Jesus, estão levando Jesus. Imagine que as pessoas acordaram no meio da noite.
E as pessoas acordaram no meio da noite, e alguns foram até a janela e falaram: o que está acontecendo? Alguém gritou com a tocha: estão levando Jesus para a casa de Caifás. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes da época, e eles estavam levando Jesus para ser julgado. E aí olha o que a Bíblia diz em Marcos, capítulo de número 14, verso de número 51 e 52. Olha que interessante. Nesse momento, enquanto estavam levando Jesus, tem tudo a ver com o que o pastor Caio falou. Verso 51 diz assim: olha que interessante. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu, fugiu pelado, fugiu desnudo, saiu correndo peladão. Quantos de vocês já repararam que a Bíblia diz que quando Jesus estava sendo levado para ser julgado, não que ele já leu, porque eu sei que todo mundo já deve ter lido, mas pouca gente repara isso. Quantos repararam que tinha um jovem que estava seguindo Jesus só com um lençol e saiu peladão, envergonhado? 1, 2, 3, está vendo? Poucas pessoas. Poucos. Sabe por quê, queridos? Eu estou comentando isso porque há muitas pessoas também seguindo a Jesus assim, como esse jovem e como esse pródigo. Segue Jesus sem consistência, sem segurança, sem firme. É uma corrida da noite. O que está acontecendo aí? Não, Jesus está ali, Jesus está ali, Jesus está sendo levado. Ele ouve dizer que Jesus está sendo carregado. Ele olha e diz assim: ninguém vai ver. Na calada da noite ninguém vai perceber. Ninguém vai olhar o que é que está debaixo da minha roupa. Eu vou pegar o lençol. Ninguém vai saber se eu estou ou não com roupa. Tem um com cabo, tem outro com toalha, tem outro com cobertor. Eu vou com o lençol. E sai com o lençol seguindo Jesus. Só que algumas versões até diz que no original esse era um dos discípulos, talvez não um dos 12, um dos 70 ou um dos 500, mas o fato é, há um jovem que está seguindo, e ele está olhando, e de repente alguém vai até ele, na hora que pula nele, e avança nele, puxa o lençol, e ele, desprovido de qualquer proteção, sai correndo no meio da noite, nu. Queridos, há muitos que estão seguindo Jesus sem proteção, sem cobertura, meu Deus, sem fazer com que os seus pecados sejam cobertos pelo sangue da cruz do Calvário. Meu Deus. Há muitas pessoas que estão fazendo assim: não, ninguém vai perceber, mas na hora que o inimigo te atacar, você vai sair correndo envergonhado, porque lençol não protege ninguém na hora do ataque. Meu Deus! E saiu nu, sem profundidade, sem conhecer o Deus da palavra e a palavra de Deus. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Mas esse jovem era superficial. Deixa eu voltar para o jovem. Só um comentário, porque ontem eu fui na vigília de madrugada, eu estava no monte, o Senhor falou tanto comigo nesse versículo, mas eu estou com ele no coração, por isso que eu quis comentar. E então, foi dito hoje de manhã sobre o ego, sobre não assumir responsabilidade, não admitir culpa e não administrar bem as suas posses. E então esse jovem tem esse problema de ego, tem esse problema de não assumir as suas responsabilidades, de não admitir as suas culpas e não administrar bem as suas posses. Já foi falado isso de manhã. Mas é interessante algumas coisas aqui. Vocês sabem que para alguém do Oriente Médio, dizer eu quero os meus bens é dizer para o pai: eu quero que você morra. Vocês sabem disso? Eu acho que alguém já falou isso com vocês esses dias. O que esse filho estava dizendo para o pai é: pai, você não precisa mais viver, eu quero a parte dos meus bens, porque ele só iria herdar aquilo quando o pai morresse. Então quando ele diz: pai, eu quero os meus bens, ele estava dizendo: pai, eu quero que você morra. Veja bem isso, Jesus está contando uma parábola, e alguém do Oriente Médio está ouvindo isso e fala: isso é impossível, nenhum filho diria isso para o seu pai. Mas esse rapaz disse: meu Deus, ele disse: eu quero que você morra. Para mim você só tem valor aquilo que você dá e não aquilo que você é. Quantos homens estão seguindo a Jesus por aquilo que o Senhor dá? Se o Senhor me der tal coisa, eu vou dizer: olha, é o seguinte, Deus, se o Senhor me der um trabalho, eu vou voltar para o ministério de novo. Se o Senhor me der, querido, deixa, isso é loucura. Eu ouço de vez em quando, eu acho que isso acontece lá na minha igreja, não posso estar aqui não. De vez em quando o jovem diz assim: pastor, eu vou me participar do louvor. Eu digo: mas por quê, cara? Não, porque Deus não me deu o trabalho que eu precisava, então eu só vou voltar a adorar a Deus. Deixa eu te falar um negócio aqui para te libertar. Deus não precisa da sua adoração, você sabia? Os anjos, os querubins e os serafins estão lá diante dele: santo, 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 dia e de noite. Somos nós que precisamos
Mas ele fez assim, ó. A Bíblia diz que com a palma da mão ele somou o universo. Acho que tá bom desse tamanho. Com a palma da mão. Luminares. Ele é esse pai que está correndo, dizendo: volta. Larga a religião e volta para o colo. Não basta estar na casa, mas vamos lá. E aí então esse jovem, ele pede tudo e vai embora. Ele pede a morte do pai, completamente inconsequente, e ele vai viver dissolutamente. É interessante uma coisa: alguns dizem assim, ele veio e gastou seus bens com prostituição, ele gastou com coisas que não deveria gastar, gastou com meretriz. A gente ouve isso, mas a Bíblia não diz que ele gastou com meretriz. Sabe quem diz? O irmão que está com inveja, que diz: vindo este teu filho, que não é meu irmão, é teu filho, e gastando os bens com meretriz, o Senhor recebeu ele. Sabe, é igual alguém está aqui na igreja, que fica aqui dentro da igreja, e um amigo vai e desvia, e aí vai lá e tem um monte de caso lá fora, e volta aqui dentro, de repente o pastor está dizendo assim: deixa eu profetizar, e aí vem aqui, e a pessoa começa a profetizar, e a gente fecha o coração e diz assim: que isso, Deus? Esse teu filho aí, esse teu filho não é nem meu irmão, gastou com meretriz. Esse cara que está ajudando o irmão dele, a Bíblia diz que ele gastou os bens dissolutamente, e o irmão dele diz: olha aí na sua Bíblia, se você fechou, abra de novo, verso 30, vindo porém esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretriz, tu mandaste matar para ele uma vez. Não é o pai, nem o irmão e nem a história que conta, é o irmão que julga, é o irmão que ficou na casa olhando para o outro que foi para fora, e talvez até recebe de volta dizendo assim: eu queria ter ido, mas eu não fui porque eu tinha medo, mas já que eu não fui também, eu não aceito que Deus possa usar ele de novo. Que é isso, meu irmão? Esse irmão está perdido igual o outro que saiu da casa do pai. Mas aí a Bíblia diz o seguinte, olha só, o verso de número 17 é a chave. Ele é louco, ele é tudo isso, esse garoto, mas vamos voltar para ele. Eu quero entregar de todo mundo, vamos lá, 17. Então caindo em si, diga comigo, caindo em si. Mais uma vez, caindo em si. A primeira coisa interessante que eu vejo aqui é que ele é tudo isso que já falou. Ele tem um problema com ego, ele tem superficialidade, ele não tem profundidade, e ele é raso demais, e ele então vai saindo da casa do pai, e conforme ele sai da casa do pai, ele fica completamente fora de si. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Aquele que abandona a casa do pai e vai para o pecado é alguém que ficou louco, está fora da sua razão. Agora, quando ele cai em si, ele lembra de quem é o pai. Só pode ficar no pecado quem de verdade está fora de si. O pecado nos rouba a nossa razão, bagunça a nossa mente, destrói os nossos princípios. Por isso que a gente vê pessoas dizendo assim: eu não aguento, eu preciso tanto disso. É alguém que está saindo de si de verdade, está fora da sua razão, mas ele então, caindo em si, ele volta à razão. O Espírito sopra algo nele e ele diz: calma, que loucura essa minha vida, esse aqui não é meu lugar. Verso 17, aí ele diz assim: disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Verso 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Segunda coisa que eu vejo é que esse jovem toma uma decisão. Ele não cai em si, ele fica inerte. Ele não cai em si, ele fica parado. Ele cai em si e diz: algo está errado. E queridos, há dois personagens aqui. Eu quero tentar abordar um pouco os dois: o jovem fora e o jovem de dentro. O jovem de dentro também se relacionava com o pai de uma forma errada. Sabe por quê? Porque ele dizia: pai, há tanto tempo que eu te sirvo e o Senhor nunca me deu nenhum bem. Presta atenção no nome de Jesus. O Senhor não te chamou para servir Ele. Eu vou fazer algo para a obra. Não, o Senhor te chamou para relacionar com Ele. Andar desde o Éden, o propósito é comunhão, é
comunhão. Ao entardecer de cada dia, o Senhor aparecia para falar com Adão e Eva. Queridos, isso é um problema na igreja. Qual é o ministério que você está servindo a Deus? Queridos, Deus não nos chamou para servi-lo, Deus nos chamou para relacionarmos com Ele. E conforme vamos nos relacionando com Ele, vamos fazendo aquilo que Ele está fazendo. Veja bem uma coisa para tentar explicar isso. Parece um choque, né? Certa ocasião, Jesus Cristo chega em Jerusalém, está tendo uma festa, ele entra pela porta formosa e logo ali tem um tanque de Betesda e tem uma multidão de enfermos. E aí Jesus chega e cura um coxo. E aí manda ele apresentar para o sacerdote. Era um sábado. E aí então vão lá e confrontam ele e diz: por que é que você curou esse coxo? Pensa uma coisa, por que o Senhor só curou aquele coxo se tinha uma multidão de enfermos? Por quê? Mesmo? Por quê? Se fosse nós, se fosse eu e o pastor Tael e Jacques, a gente ia fazer assim: deixa Deus te usar, dá um lugar. Agora é o seguinte, vamos fazer o seguinte, ó, ajunta todos os coxos aqui agora. E aí nós vamos falar com aquele: pula, e o cara ia pular. Agora faz assim, dá uma corridinha, e vai pular, e corre pra cá. Pra quê? Pra apresentar. Jesus não faz show, galera. Jesus não fala: bate uma foto, bota no Insta, bota no Face. Não, Jesus, quem faz isso é nós que somos doidos. Jesus não faz isso. Jesus nem manda ele ficar dando os outros dele. Jesus fala: cara, vai lá, apresenta a oferta e agradece ao Pai. Aí quando perguntaram para ele: por que você curou no sábado e por que você curou só ele? Sabe o que Jesus falou? Ele falou assim: eu faço o que eu estou vendo meu Pai fazendo. O Pai estava já num processo de cura na vida dele e eu só me envolvi com aquilo que o Pai estava fazendo. Agora é sensacional que Jesus continua o ministério sem peso na consciência, dizendo: poxa, eu não curei os outros. Sabe por quê? Porque ele estava fazendo o que o Pai fazia. Ele se relacionava com o Pai, ele ouvia a voz do Pai, ele fazia o que o Pai fazia. Ele dizia assim: isso é lindo na Trindade, é isso que o Senhor espera de nós. Sabe, eu acho que talvez a gente nunca vai conseguir isso de verdade. O que o Senhor espera de nós é assim: que um dia eu chego no Tael e digo assim: Tael, é o seguinte, cara, eu estou pastoreando Osasco, mas eu estou precisando de 2 anos de folga e eu sinto que você deve assumir a igreja no meu lugar. Daqui 2 anos eu volto. E aí daqui 2 anos, quando eu volto, o Tael diz assim: tá aí, pastor Júnior, continua, porque o Senhor te colocou aqui neste lugar. Sabe, sem ego, sem vaidade. O que é meu e dele, na verdade não é dele nem meu, é do eterno. Porque o meu ministério não é maior do que o dele não é maior do que o meu, mas o meu junto com o dele glorifica ele. Que olha como é que a Trindade funciona. Isso é um relacionamento santo. É assim, ó. Quando você olha para a Trindade, você vê Jesus dizendo assim: olha, eu faço o que ele está falando, dizendo, eu faço o que o Pai está fazendo. É o Pai que é lindo, o Pai que é maravilhoso. E Jesus vai apontando para o Pai: olha, tudo que eu faço é porque eu vi o meu Pai fazendo. É o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí eu estou fazendo o que o Pai está fazendo. Aí você vai lá e olha em Atos dos Apóstolos e você vê o Espírito Santo usando Paulo para escrever e dizendo: olha, foi ele que morreu, foi ele que ressuscitou, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aí você vê o Espírito apontando para Jesus, Jesus apontando para o Pai. Aí você vai lá em Apocalipse, capítulo de número 1, e diz assim: revelação de Deus, que Deus deu a João a respeito de Jesus Cristo. E Deus diz assim: João, entra. E eu virei, e eu vi uma porta aberta, e a voz dizia: entra. E quando eu entrei, a voz disse: veja o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E quando eu olhei, eu vi um cordeiro que tinha sido morto e ressuscitou. Aí é outro sermão, porque, queridos, uns vão ver o leão e outros vão ver o cordeiro que ressuscitou. Mas é interessante que Deus revela Jesus Cristo para João. É assim, ó, é Deus dizendo para João: olha como ele é lindo, olha uma obra que ele fez. E Jesus dizendo: não é ele, é o Pai é maravilhoso. E o Pai dizendo: não é o Espírito, o Espírito dizendo: não é ele. Queridos, uma relação tão maravilhosa de amor, que uma aponta para o outro de uma forma linda. Vamos voltar para a parábola, não sei nem que eu estou viajando. Mas olha, essa situação, ele cai em si e ele toma uma decisão.
caindo em si, ele tomou uma decisão. Nós precisamos não só ver como nós estamos, mas precisamos de verdade compreender como nós estamos caminhando. Deixa eu te falar algo. O Senhor, quero forçar isso, não te chamou para fazer um serviço para Ele. O Senhor te chamou para fazer um serviço com Ele. Aleluia! Taio, como é a idade de sua filha mais nova? Qual é o nome dela? Lavínia. É assim, ó. Pensa só, a Lavínia ama o Taio. A Lavínia gosta de ficar junto com ele, ela corre. Quando ele fica 2 dias fora de casa, ela sai correndo ao encontro dele, assim não é. Aí um dia o Taio chega em casa e o carro dele está muito sujo. Aí o Taio pega e diz assim: eu preciso lavar meu carro. Ela vinha: papai, deixa eu ficar com você, papai, deixa eu ficar com você. Ele sabe que ela só tem 4 anos, ela não vai lavar bem o carro, vai? Aí ele vai lá e pega um balde e ele enche de espuma e fala: Lavínia, né? Filhinha, vamos lavar o carro com o papai? Dá uma esponja para ela. E aí ele começa a lavar o carro. Aí de repente ele faz espuma e joga nela, ela faz espuma e joga nele. Tá calor, ele joga água pro alto, cai nela, ela quer também, ela joga pro alto e cai nele. Relacionamento, glória, intimidade, amor, prazer de estar junto. Glória. Aí de repente o Tael pega e diz assim: filhinha, você não alcança todo o carro, então agora você vai limpar essas 2 rodas. E o Tael vai lá e pega a esponja e lava o carro inteiro. Quando ele termina de lavar o carro, ele olha para as 2 rodas. Vocês acham que ela vai ter limpado bem limpo de baixo nas calotas toda a roda? Não. O que ele vai fazer? Pegar a esponja dele e vai limpar essas 2 calotas e vai deixar limpo, porque ele não chamou a filha porque ele queria que ela lavasse bem. Ele chamou porque queria que estivesse junto. Deus não chamou o Tael para o ministério porque Deus acha que ele vai fazer tudo, mas é porque Deus está dizendo: vem comigo e eu vou fazendo e você vai se relacionar. Deus não confiou o ministério na sua mão porque acha que você é capaz de fazer tudo, não, mas é porque você se relaciona e caminha, e relaciona e caminha e relaciona, e eu faço o que o pai faz, e o que o pai não faz eu não me envolvo. E ó, se o pai está curando um coxo eu vou curar, e se o pai não está eu não me envolvo, e se o céu cego eu vou, se não é eu não vou, e eu vou fazendo o que o pai está fazendo, e eu vou me relacionando com o pai, e dele, por ele, para ele são todas as coisas. Há filhos na casa do pai que estão servindo ao pai e não se relacionando com o pai. Nós estamos achando que quanto mais santo eu sou, eu vou jejuar, eu vou sacrificar, eu vou me santificar, porque se eu for santo eu vou ter intimidade. Isso é mentira. Mentira. A verdade é: quanto mais íntimo eu sou dele, mais o Espírito Santo vai trabalhando em mim e mais eu vou me tornando santo. Intimidade gera santidade, santidade não gera intimidade, porque a santidade da obra humana não é verdadeira, mas a santidade do Espírito começa de dentro para fora. Santidade gera intimidade, intimidade gera autoridade espiritual, e autoridade gera conquista. E há muitas pessoas que estão dentro da casa do pai, como esse filho mais velho, e também estão perdidos, são pródigos, estão se relacionando com os bens do pai, estão dizendo: pai, há tanto tempo que eu te sirvo, o senhor não me deu nada. O pai diz: como assim? Tudo é teu, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e eu já te disse: vá em meu nome, cure os enfermos, expulse os demônios, declare libertação, mas se relaciona comigo. Relacionamento é o que o pai quer. Nós vivemos num mundo de causa e efeito. Quem estuda tira nota, quem é bom no trabalho consegue promoção. No reino celeste não é assim. É tudo na cruz. Ele
por Ele e para Ele. O agir, o querer e o realizar é dele também. É Ele quem convence o outro do pecado, do mau caminho do juízo. É Ele quem opera os milagres. É Ele. O que a gente só faz é dizer: Pai, onde o Senhor está indo, eu vou atrás. Eu quero andar contigo, mas eu não quero andar com lençol. Eu não quero andar como um pródigo. E eu nem quero ficar dentro da casa e estar tão perto e não ter nada. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Essa era a chave dele. Conhecer Jesus. Aleluia. E então esse jovem cai em si, ele toma uma decisão. E você que está dentro de casa, cai em si também e tome uma decisão. E ele toma uma decisão. Ele se arrepende. E arrependimento é reconhecer a sua condição e dizer: Senhor, quem sou eu? De mim não vai sair nada. Eu não consigo vencer as minhas fraquezas. Mas me leva a um lugar de intimidade, onde a tua obra me aperfeiçoa e a tua graça me basta. E a minha fraqueza é trabalhada e a sua força aperfeiçoada em minha vida. E aí o verso 18, então, ele faz uma confissão. Se você fechou a Bíblia, abre. Se você desligou o seu celular aí, no seu aplicativo, conecte de novo. Levantar-me-ei e ter com meu Pai. Ele direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele confessa o pecado. Olha aqui para mim, deixa eu te falar algo. Isso aqui é lindo. A primeira coisa que, a maneira que ele confessa me mostra que quem está contando essa parábola é Jesus Cristo. O que Jesus está dizendo aqui é: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Olha aqui para mim. O filho entende que o pecado, antes de ser contra qualquer pessoa, é contra Deus. Pai, eu não pequei contra ti só, eu pequei primeiro contra o céu. Meu Deus. Quando eu peco contra minha esposa, antes de pecar contra minha esposa, eu peco contra o meu Pai, que é santo, amoroso, perdoador e misericordioso. Quando eu peco contra o meu filho, eu peco primeiro contra o céu, que confiou o meu filho como herança. Quando eu peco contra a minha igreja, eu peco antes para o céu. Quando eu peco no meu trabalho, eu peco no céu. Quando eu peco antes, eu peco primeiro diante do meu Pai, que é misericordioso, porque Ele me deu e tudo é dele. Pai, eu pequei contra o céu. Qual foi a confissão de Davi quando ele entendeu o pecado dele? Contra ti somente eu pequei. Mas ele matou Urias, é verdade, mas ele pecou primeiro contra ti. Se eu pudesse voltar, eu gostaria de voltar, mas contudo eu não posso voltar. Mas uma coisa eu sei, que o coração quebrantado e o espírito compungido, o Senhor não rejeita. Tem misericórdia de mim. A postura correta é reconhecer que você é um pecador, que eu sou um pecador, que nós somos miseráveis, estamos pecando contra o céu, contra aqueles que estão ao nosso redor. E ele confessa. Confessei-te o meu pecado, disse Davi no Salmo 32, e a minha iniquidade eu não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. E então a Bíblia diz: levantou e foi. Hoje é o dia de levantar e dizer: não quero mais um relacionamento superficial, não quero mais ficar vestido de lençol, não quero mais estar na casa e não conhecer o Pai, eu não quero mais. Queridos, nós cantamos aqui e falamos sobre Moisés. O nosso irmão falou de Moisés. Como é o nome dele mesmo? Bruno? Bruno. Sabe o que é maravilhoso para mim de Moisés? É que Moisés já tinha visto a sarça ardente,
Moisés já tinha visto o maná descendo, Moisés já tinha visto praga, Moisés já tinha enfiado a mão lepra, cura de lepra, rã, 10 pragas, Moisés já tinha visto o mar se abrindo, Moisés já tinha jogado um pedaço de pau dentro de uma água salgada e a água ficou doce, mas Moisés estava no capítulo 33 dizendo: eu quero mais, eu quero mais, eu quero ver tua face. Nós não dançamos agora há pouco: ah, Moisés, mas eu não posso mostrar o meu rosto, mas eu quero te ver, ainda que eu seja consumido, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E olha Deus querendo revelar: beleza, você vai, é na festa da penha, e eu vou colocar minha mão, olha a trindade junto, um da trindade coloca a mão no rosto, o outro sai passando, santo, 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 falando o nome Yeshua HaMashiach, e Emmanuel, Deus todo. E quando um abre ou tira a venda, ele olha e vê as costas do Pai andando. Deus querendo manifestar. Você quer? Então eu revelo. Você quer? Eu revelo. Você quer? Eu revelo. Você quer? Eu revelo. Olha o que o apóstolo Paulo falou: Deus está querendo ser encontrado por nós, ainda que tateando. Imagina um cego, um cego procurando, e Deus dizendo assim: vem, 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 está perdido, está perdido, está perdido, está perdido, está perdido, chegou! Ainda que tateando, você poderá me encontrar. Olha que coisa. E aí então ele se levantou e foi para o seu pai. E aqui acabou esse menino. Agora a gente pode falar do outro menino. Sabe por quê? Porque só entra em cena agora o pai. E ele vem, aleluia. E aí o verso de número 20 diz assim: e levantando-se foi para seu pai. Eu tinha preparado uns slides, eu queria mostrar os vídeos para você, não vai dar certo. Mas vinha ele ainda longe. Quem está vendo longe? O menino está longe. Quando seu pai o avistou, fique imaginando. O pai olhou a estrada e disse: meu filho foi para essa estrada, mas ele vai voltar para essa mesma estrada. A impressão da parábola é como se Jesus estivesse dizendo assim: todos os dias, no fim do dia, o pai colocava uma cadeira e olhava para aquele lugar e dizia: volta, filho, estou te esperando, 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 estou te esperando. Vem, filho amado. E quando o pai o viu de longe, a Bíblia diz que o pai saiu correndo. Viu. Sabe o que é interessante? Que esse viu não é só viu. Por exemplo, eu estou vendo esse irmão, ele está com um pouco de frio, colocou aí, cobriu a cabeça e tal. Não é seu nome, Alex, barba bonita e tal. Estou vendo. Mas esse viu aqui no grego é os olhos que penetram e conhecem o coração de verdade. Ele viu que havia arrependimento sincero e verdadeiro antes do filho chegar. Ele viu a condição, ele viu o pecado, ele viu tudo. Esse viu é aqueles olhos penetrantes do Senhor que vê mais íntimo. Viu? E aí o pai correu. Só que a Bíblia diz assim: viu. Quando seu pai o avistou, compadeceu-se dele. Diga comigo: compadeceu-se dele. Compadeceu-se dele. Diga mais uma vez: compadeceu-se dele. Compadeceu-se dele. Sabe o que significa esse compadeceu no grego? Teve misericórdia. Mas não é só teve misericórdia. Essa misericórdia que tu grita, a palavra grega, é uma palavra que diz assim: as suas entranhas se moveram, sentiu aquele frio na boca do estômago. Sabe quando você está com saudade de alguém que ficou muitos anos longe? Sabe quando você está apaixonado, igual quando o Tael estava namorando, e aí viu o coração, compadeceu-se, as entranhas se moveram, o coração se pulsou mais forte, e ele, movido de íntima compaixão, misericórdia, que é uma junção de duas palavras, de miséria e córdia, o coração pulsando na miséria. É tão profundo isso que dá uma mensagem só aí, então não dá para a gente ficar falando. Mas movido de misericórdia, queridos. Quando o pai vê um filho arrependido, ele se move profundamente. Profundamente. Ele ama mais do que um pai e uma mãe pode amar os seus filhos, e ele se move profundamente com aquela situação.
E aí acontece algo sensacional. Uau! Para nós parece coisa simples, mas para o judeu que estava ouvindo é uma coisa louca. Verso 20 ainda o Senhor diz: e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Diga comigo, correndo. Diga bem forte, correu e abraçou. Mais uma vez, correu e abraçou. Deixa eu falar um negócio aqui com vocês bem rápido. A roupa do judeu é diferente da nossa. Ainda hoje o judeu ortodoxo usa roupa assim. São roupas grandes como vestidos e saia de mulher. Imagina uma saia grande. É importantíssimo nós entendermos a cultura de quem o Senhor estava contando a parábola, porque quando vai contando a parábola, eles vão entendendo com profundidade aquilo que estava dizendo. É igual eu dizer para alguém assim: olha, tacou uma bolinha de gude e caiu ali no buraco. Quem jogou a bolinha sabe que os buracos vão de um ligando para o outro. Mas quem não jogou não entende direito. Agora presta atenção, roupa grande. Um judeu honrado e um pai de família nunca corria, porque a roupa não dava liberdade para correr. Vocês mulheres, quando estão com saia grande, já correram? E você vai correndo, ela fica assim, batendo, né? E aí você corre. Eu até trouxe umas fotos das roupas, mas não dá para ver. Não, fica batendo. Então o que você tem que fazer para correr? Se a saia é grande, você levanta um pouco ela. Só que quanto maior a franja, maior a roupa do judeu, mais digno ele é. Esse pai vai levantando, arrancando a sua dignidade. Meu Deus. Um judeu, ele só anda reto, ereto, com a cabeça erguida. E ele anda assim, com passos calmos. Inclusive, o dia de sábado, uma das linhas judaicas dizia que o descanso, não poder trabalhar no sábado é dar 1000 passos. Então você dava 1000 passos, quando desse 1000 você parava e ficava ali até o sol se pôr. Quando o sol se põe você podia continuar andando, senão mais de 1000 era trabalho. Mas bem, isso é um pouco de história do judaísmo. Um judeu nunca levantava a roupa. O que o filho e todos os da casa do pai esperavam? Quando esse menino voltar, o pai vai dar uma surra nele. Quando esse menino voltar, o pai vai chacoalhar ele. Quando esse menino voltar, o pai vai dizer assim: pega o chicote e dá chicote nele. É o que todo mundo esperava, porque o menino perdeu todos os bens do pai. Mas quando o menino vem de longe, o pai diz assim: arranca a minha vergonha, joga sobre mim a penitência, porque eu vou arrancar a minha honra, eu vou correr ao encontro do meu filho, e não caia sobre mim aquilo que é digno de cair sobre ele. Meu Deus, é muito mais profundo do que somente uma parábola para o povo judeu. O que o pai corre e diz é: lança sobre mim, porque eu posso suportar aquilo que ele não pode. Meu Deus, chicote nas minhas costas, eu vou beber o cálice da vergonha desse garoto. E quando nós olhamos Isaías 53, é exatamente a profecia do que Jesus Cristo veio fazer, do que certamente Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre as suas pisaduras somos sarados, porque Ele abriu mão de sua glória e, sendo o Filho de Deus, não quis ser como Ele, mas abriu mão de tudo e se fez homem, servo se fez, e como homem se humilhou, lavou os pés e morreu numa cruz. Agora presta atenção bem rápido, que tipo de sofrimento Jesus suportou? Isaías 53 fala, é a mesma vergonha que esse pai vai passar. Esse pai, ele vai se rebaixar, esse pai vai correr. Judeu tradicional, judeu ortodoxo não corre, judeu ortodoxo não levanta a roupa, judeu ortodoxo não faz essas loucuras. Queridos, Jesus Cristo também teve experiência íntima com a dor. Isaías 53, verso 3 diz assim: ele foi o mais rejeitado dos homens. Olha aqui para mim,
Quantos de vocês já se sentiram rejeitados? Quantos de vocês, quando voltaram para a casa do Pai, não se sentiram rejeitados? Ele também já levou sobre si toda a rejeição. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Ele foi rejeitado pelos religiosos da época. Ele foi rejeitado pela multidão que aplaudia empolgado, mas depois gritou: crucificam. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas. Herodes quis matá-lo quando nasceu. Pilatos covardemente o entregou para ser crucificado. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. O Sinédrio forjou testemunhas falsas para acusá-lo. Acusaram-o com blasfema. Cuspiram no rosto dele. Ele foi rejeitado pelos seus apóstolos. Judas o traiu. Pedro negou. Os demais o abandonaram. E ele ainda hoje é rejeitado quando nós amamos mais o pecado do que a ele. Mas ele não só foi rejeitado. Verso 3 de Isaías 53 diz: e como um de quem os homens escondem o rosto, não víamos nele beleza. O Sinédrio humilhou, cuspiu nele, os soldados humilharam. Ele foi rejeitado, mas ele foi humilhado. Ele foi açoitado, porque não tinha beleza no seu rosto, porque o seu rosto tinha sido esmurrado, a sua roupa tinha sido rasgada, o seu corpo tinha sido rasgado com tanta dor. Colocaram na cabeça dele uma coroa de espinho, deram-lhe pancadas na cabeça. Jesus foi humilhado ao ter que carregar uma cruz pela rua. Imagina a rua agitada de Jerusalém, ao lado de dois ladrões. Quanta humilhação, quanta humilhação. Ele foi humilhado até a morte, morte de cruz, diz o apóstolo Paulo. Ele foi humilhado quando clamou que estava com sede, pegaram vinagre e passaram em sua boca para aumentar a tortura. Jesus não foi só humilhado e não só foi rejeitado, mas ele também suportou sofrimento físico. Isaías 53, verso 2 diz que ele tinha um semblante desfigurado. Isso não havia beleza, não havia formosura, era uma feiura moral, estava sobre ele. Mas qual era a feiura moral? Era minha, era sua, era nossa. Todos os nossos horrendos pecados estavam sendo lançados sobre ele. E Jesus, na parábola, estava dizendo: o Pai está roubando a cena, dizendo: joga sobre mim, joga sobre mim, eu vou levantar, eu vou tirar. Queridos, quanto maior a roupa do judeu, isso é importante saber, a franja da roupa, mais santo ele é. Eu arranco tudo isso, joga sobre mim o que é jogado sobre esse menino. Todos os nossos horrendos pecados foram lançados sobre ele. Seu rosto ficou desfigurado, ele foi feito pecado, maldição. Seu corpo foi ferido, ele ficou ensanguentado. Seu corpo tornou-se cheio de hematomas. Toda a nossa tragédia foi lançada sobre ele. Aí o verso de número 4 e 5 é tão forte de Isaías. Vamos ler. Vocês podem ir lá comigo, Isaías, capítulo de número 53. Quem for rápido de endereço vai, quem não for não precisa ir não. Isaías 53, só para você ver o que é que Jesus está dizendo, que esse Pai vai passar. E Ele mesmo, que é o Senhor, está passando. Isaías 53, verso 4, a parte B diz assim: tudo vai. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Verso 5: mas Ele foi transpassado, foi furado, transpassado aquela lança, vocês lembram, pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Vai comigo até o verso de número 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado, será a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Foi moído, tortura cruel. Olha o que diz: aflito, ferido, oprimido, transpassado, moído, sofreu castigo, ficou cheio de pisaduras. Ele foi moído e enfermou-se, ficou enfermo, febre, não sei. Na noite em que ele foi preso, a sua alma estava angustiada até a morte. Ele estava suando, não era água, não era sudorese, era sangue.
Sendo ele o libertador, ele foi preso. Sendo ele santo, foi escarnecido como criminoso. Sendo ele criador, foi cuspido pela criatura. Meu Deus! Agora machucado pelos açoites, com seu rosto ensanguentado. E é essa imagem que Jesus estava passando do que o Pai fazia com o Filho. Empreende uma longa caminhada ao Calvário. Jesus vai para o Calvário. Seu rosto está ferido e ensanguentado. Pensa nessa cena. Tenta voltar 2000 anos atrás. Seu corpo está com febre, latejando, debaixo de chicotadas e de empurrões. Começa a grande marcha para o monte do juízo final. A maior marcha da história. Não com rodas de carros de guerra, nem com cavalos, não, mas com o som de passos de um homem que vai levando o meu e o seu pecado. Passos no meio de Jerusalém. Jesus marcha debaixo de zombaria da multidão. A Bíblia diz que o seu corpo titubeia e ele cai, mas é levantado aos empurrões e sobre fortes ações. Continua. Jesus é erguido no leito da sua morte. É cravado na cruz, suas mãos são rasgadas, seus pés são pregados. Sabe quanto tempo? 6 horas de vergonha, de chicotada e de horror. A gente não pode suportar nem 6 horas de culto, quanto mais 6 horas de chicote. Agora imagina ele suspenso entre a terra e o céu. Ficou com sede, com dor, com vergonha, com humilhação, abandonado. Ali ele morre. Ele desce até o inferno para nos libertar do cativeiro do pecado. O próprio universo, vendo tudo aquilo, entrou em convulsão e colapso. A Bíblia diz que houve trevas, tudo se escurece, a terra treme, o sol cobre o seu rosto, as nuvens vêm, o sol, quem sabe, cobre o rosto com vergonha, as pedras se movem nos vales, os túmulos são abertos. Isaías 53:5 diz que Jesus foi ferido e diz assim, que esses ferimentos são profundos. Mas eu fiz uma pesquisa e, de acordo com a definição de um cirurgião, o que vem a ser esses ferimentos dos evangelhos e os ferimentos de Isaías, eles classificam esses ferimentos assim. Primeiro, uma contusão é uma ferida produzida por um instrumento grosso e sério. Esta ferida resultaria de um golpe com vara, como profetizado em Miqueias 5:1. Ferirão com vara a face do juiz de Israel. Mateus 26:67. O esbofetearão. João 18, um dos guardas deu uma bofetada nele. Laceração, corte no corpo, imagina isso. É uma ferida produzida por um instrumento que rasga, aquela lança que é enfiada aqui e sai água. Penetração, trata-se de um ferimento profundo causado por um instrumento pontiagudo. João 19:2 diz: tomaram um caniço e davam-lhe com nele na cabeça. Sabe o que é essa penetração? É assim, ó. Já estou quase encerrando. Coloca uma cruz de espinho e bate, e o espinho penetra. E o que Jesus está dizendo é: o Pai está correndo para levar o sofrimento desse mundo. Perfuração vem do latim passar através de. As mãos do Senhor são transpassadas. Incisão é um corte produzido por um instrumento pontiagudo. João 19:34 diz: um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Agora, o que é mais lindo? O Pai corre e Ele leva tudo isso sobre si. E aí acontece o que é mais maravilhoso. Eu quero encerrar contando isso. Olha aqui para mim agora, 5 minutos eu acabo.
Olha o que a Bíblia diz que acontece. Vamos voltar lá? Lucas 15, verso 21. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Qual era a frase? Imagina o menino decorando a frase no meio do caminho: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus trabalhadores. Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus trabalhadores. Eu vou decorar, vou falar isso para o meu pai, vou falar isso para o meu pai. Quando ele chega, ele diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti. E aí o pai diz: fica quieto, abraça, beija. E o pai não deixa nem o filho continuar. Verso 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestir, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Vocês cantaram duas músicas aqui do Brunão, do... Como é que é o nome mesmo? Como é que é o nome do ministério dele lá? Brunão? Morada. Você conhece aquele? Pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Conhece? Nova sandália, as palavras cantaram de ti. Olha o que ele faz. O pai, porém, disse aos seus filhos: traga depressa a roupa. Não falou sobre isso ontem, nem hoje de manhã. Você sabe o que é roupa? Olha aqui para mim. Roupa é porque para o judeu roupa suja significa pecado. Quando aquele filho vem com a roupa cheia de cheiro de porco, rasgado, aquilo era o símbolo do pecado dele, uma roupa suja. A primeira coisa que o pai diz é: arranca a roupa, joga fora. Eu tenho uma roupa nova que foi produzida na cruz do Calvário. Você lembra o que João diz em Apocalipse? E eu vi uma multidão que não dava para se contar, mais numerosa do que as areias da praia, vestidas de linho branco, de uma roupa. Sabe o que João viu? Viu a gente. Ele me viu. Ele me viu. Ele te viu lá, amém ou não? Amém. Você não crê que você vai ser salvo? João te viu ou não? Amém. Vestido. Ele colocou uma roupa. Sabe o que o pai estava fazendo? Eu levei a vergonha sobre mim. Agora eu posso arrancar o pecado e colocar uma roupa nova. Aleluia. E aí depois que ele põe a roupa, o que é que ele faz? Ele diz assim: vestiu e ponde-lhe um anel no seu dedo e sandália nos teus pés. Deixa eu ir de trás para frente. Sabe o que significa sandália para o judeu? Somente escravo andava descalço. Filho e livre anda com sandália. Você não é servo e você não é escravo. Você é filho dessa casa. Toma sandália no seu pé. E aí sabe o que ele encerra dizendo? Não, encerra com a festa. Põe um anel na mão. Sabe o que é anel? Anel é símbolo de autoridade. Você lembra o que o faraó falou com José do Egito? Põe um anel na mão dele e ele vai ser o segundo. Sabe por quê? Porque eles escreviam cartas e selavam com um anel de autoridade. O que o pai está dizendo? Filhão, tudo que eu tenho é teu. Aleluia. Põe um anel e está aqui a herança da casa do pai. É teu. Mas eu gastei o resto. É teu. Mas eu perdi. É teu. Mas eu joguei fora, é teu. Eu negligenciei, é teu. E o meu ministério que eu abri mão é teu. E agora o que eu faço é teu. O Espírito dá a cada um conforme lhe apraz. Santidade na roupa, liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E autoridade. E aí então ele diz: mata um bezerro, vamos fazer uma festa. Aleluia. Porque o meu filho estava morto e reviveu. Mas esse menino estava vivo, olha o pensamento. Não. Quem está vivendo sem se relacionar está morto. Só quem está se relacionando está vivo de verdade. Ele estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Essa parábola é o Evangelho dentro do Evangelho.
Vamos colocar em pé.